Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir. Me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Eita, rapaz. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. Que desse jeito eu não tô aguentando. Eita, pô, o Santiago tá com as coisinhas, ó. O professor tem várias habilidades e uma delas é cantor. Olha aí, tá vendo? É, muito bem, Santiago. Muito bem, muito obrigado aí pelo elogio, viu, Santiago? Sei que tem uma conversa boa pra ti daqui a pouco. Está. Bora lá, galerinha. Vamos continuar aqui. Eu estava falando com você sobre a chamada eutrofização. E lá na eutrofização, você tem um problema grave. Olha aí a representação. Gente, eu coloquei para você aqui em vermelho os dois tipos de eutrofização. Olha isso. Aqui você tem a chamada eutrofização natural e a chamada eutrofização antrópica ou artificial. Então tá aí para você poder entender. O fato é, o processo de eutrofização é ruim, porque você vai ter aí sempre o quê? Excessos de nitrato e de fosfato sendo jogados no meio. E as bactériazinhas lindas aqui, ó. Oba, comida! Olha elas aí. É? Corpo d'água eutrofizado, ambiente pronto para um desastre, para um desastre ambiental. Porque realmente, quando a gente fala de eutrofização, o problema é grave. Né? O problema é grave. Aqui, por exemplo, em Teresina, você tem ao longo, não é sempre que você tem, mas também não é assim. Mas nós temos, várias vezes a gente já viu, professores dando entrevistas em televisão, etc., dos rios eutrofizados aqui, principalmente o nosso Poti, não é nem o Parnaíba. O Poti ali da ponte da Primavera, ou então da própria ponte estaiada, você consegue ver aquele tapete verde ali, que tem gente que até diz assim, olha, mas é bonito. Tá, eu não estou tirando aqui a beleza, mas é tão bonito quanto perigoso, quanto danoso para o meio ambiente. Né? E aí, gente, vamos combinar uma coisa. É realmente um negócio complicado, muito complicado, você falar de eutrofização quando você tem, por exemplo, uma quantidade enorme de material orgânico sendo jogado diretamente no rio. Aí é difícil. Vamos falar de bioacumulação ou biomagnificação, ou efeito bioacumulativo, ou magnificação trófica. Meu amigo, qualquer uma dessas expressões, dessas palavras que eu coloquei aí para vocês, querem dizer a mesma coisa. Tá? Não muda aí absolutamente nada. Querem dizer a mesma coisa. Professor, e o que é exatamente isso? Né? O que é exatamente isso? Gente, na verdade, quando a gente fala de biomagnificação, nós estamos nos referindo, normalmente a gente fala de metais pesados
Aqui a gente tem, por exemplo, o mercúrio. Nós falamos de produtos chamados de organoclorados não biodegradáveis, que, muito pelo contrário, faz se acumular na cadeia alimentar, né? Ele faz acumular na cadeia alimentar. Então, quando você tem, por exemplo, o acúmulo de substâncias na cadeia alimentar, cara, isso é assim um negócio que muitas vezes a gente nem, a imensa maioria das vezes, a gente nem sequer vê. E o homem, como normalmente vai estar no topo da cadeia alimentar, quer dizer, ele vai se alimentar do último que está no nível trófico ali, né? Abaixo dele, ele já vai se alimentar de animais que apresentam uma grande quantidade de substâncias bioacumulativas, né? De substâncias bioacumulativas. Ou seja, o que vai acontecer é, você pegar, por exemplo, pegar aqui trisquei aqui sim. Vamos pegar aqui uma situação. O cara tá ali pescando. Nesse caso aqui, quem está no topo da cadeia alimentar, aqui é essa ave da margem. É ela que está no topo da cadeia alimentar. Tá certo? É a ave da margem. Está no topo da cadeia alimentar. Olha isso aí, gente. Realmente é um negócio absurdo isso aí. Essas substâncias vão se acumulando na biomassa, e vão acumulando. Chega um momento em que aquele cara que é quase o último da cadeia alimentar, né? Ali o que está no topo, vai chegar um momento em que esse cara, ele está com uma quantidade tão exagerada de produtos, como o DDT, o mercúrio, o ferro, o cromo, o cobre, o ouro, por aí vai, a prata e por aí vai, que o indivíduo que se alimenta dele se alimenta de uma quantidade muito, muito, muito grande dessas substâncias. E aí, meu irmão, quem pega a maior parte é justamente aquele que está no topo da cadeia alimentar naquela situação. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre poluição do solo? Acho que essa imagem aí, né, tem um ditado que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Pois é. Acho que isso aqui é um exemplo. Um exemplo bem claro. Um exemplo bem clássico. Você está vendo aí eu não sei se isso é propriamente um lixão, né? Que lixão, que eu digo que é lixão mas eu quero saber assim, se é um lixão programado, ou se alguém começou a jogar aí, jogar, e os outros jogaram também. Estou falando de lixão programado, não sei. Mas o fato é que você está vendo muito claramente um ambiente aí com uma enorme quantidade de matéria orgânica, ou de matéria orgânica não, né? Pior, porque se fosse de matéria orgânica, pelo menos ia se decompor. Mas aí não é, aí é papel, aí é plástico, aí é fio, aí é ferro, aí é madeira, né? Uma grande quantidade, sacolas de substâncias que precisam ser decompostas. Aí, como não tem isso, o ideal seria fazer uma coleta seletiva, né? Seria o ideal. Beleza. Galera, volta para mim aqui, por favor, Yara. Toda vez que a gente finaliza o nosso conteúdo teórico, e aí agora eu quero pedir a participação de vocês, por quê? Porque não dá para a gente fazer a aferição daquilo que você aprendeu sem fazer atividade. É a forma que a gente tem para conseguir isso. Então, por favor, cara,
Coloquei a questão na tela, vou ler, vou fazer o comentário. Quando eu der o tempo, me dá o gabarito. Eu tenho medo de errar, meu filho. Agora pode errar, não pode na prova. Agora não tem problema nenhum. Agora não tem problema nenhum. Então, por favor, eu vou colocar aí a questão. Põe na tela, por favor, Yara. Então, nós temos aqui o seguinte. Quando falamos em poluição, referimos-nos às atividades que afetam diretamente o meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por vários agentes, tais como esgoto, pesticidas, resíduos sólidos e petróleo. O tipo mais perigoso de poluição é, sem dúvidas, a radioativa, também chamada de nuclear. No Brasil, em 1987, um grave acidente com radioatividade afetou Goiânia, levando 4 pessoas à morte, segundo registros oficiais, e contaminando várias outras. O acidente em Goiânia foi causado pelo quê? Essa é fácil. 2 minutos e eu volto com gabarito e o comentário. Até já. Beleza. Galerinha agora participou aí do Inocêncio, né? Do Inocêncio 17, colocou letra D de dado. Vamos ver? Vamos lá, vamos ver. Letra D de dado, Césio. Pessoal, na verdade foi o isótopo, né? Césio 137. Rapaz, nós temos aí um monte de vídeo, um monte de documentário e tal, que fala sobre isso. Temos aquele antigo programa da Globo, Linha Direta. Muito bom, vale a pena. Já assisti. Vamos para 2. A poluição atmosférica causa preocupação em todo mundo, uma vez que provoca danos ao homem
e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica um poluente atmosférico. Qual desses, essa é fácil, é só analisar a composição do ar atmosférico. Qual dessas não é, das alternativas aí, qual delas contém uma substância que não é poluente atmosférico? 2 minutos e eu estou de volta. Até já. Beleza, vamos lá, galerinha, que colocou aí letra E para a questão de número 2. Gabarito letra C, gente. Por que eu pedi a você para ter cuidado bastante para isso, analisar a composição do ar atmosférico? Exatamente porque, se você pegar lá no ar atmosférico, você vai ver o quê? 78% dele é nitrogênio. Então, se ele faz parte da composição do ar, ele não é poluente. Então, letra C de canal Educação. Questão de número 3. A poluição da água, muitas vezes, é confundida com sua contaminação. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor indica a definição de água poluída. 2 minutinhos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Muito bem, galera. Tá aí, ó. O pessoal colocou como gabarito Dom Inocêncio 17, letra A, e Palmeira, letra D de dado. Vamos ver? Essa não tem dificuldade, gente. Letra A, ó. A água poluída é aquela que possui alterações em suas características químicas. Eu falei sobre isso logo no começo. Químicas e físicas, tais como mudanças no cheiro, na cor e no sabor. Galera, existe uma diferença entre água poluída e água contaminada. Poluída com substâncias químicas, contaminadas com substâncias biológicas, no caso, micro-organismos. Beleza? Então, gabarito letra A para a questão de número 3. Vamos para 4? Vamos para 4. Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente do percentual de CO2 na atmosfera. Só para lembrá-los, CO2 é um gás de efeito estufa, tá? Só para lembrá-los. Entre outros efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para... O excesso de CO2, galera, pode contribuir para quê? 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza. O pessoal de Dom Inocêncio 17, tá certo? Colocou o quê? Letra D de dado. Então vamos ver. Olha aí, muito bem, aquecimento global. É óbvio, né, gente? Porque gases de efeito estufa provocam exatamente o aquecimento global. Claro, porque o efeito estufa tem como consequência isso. Muito bem. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle do quê? Hã? Essa é fácil. 2 minutinhos só. E eu volto. Até já.
muito bem, tá aí. Vamos ver, pessoal de Dom Inocêncio, que está participando aí ativamente. Tá certo, Dom Inocêncio? Colocou como gabarito letra D de dado. Acertou mais uma vez do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. São os principais. Beleza? Os principais são esses aí. Show de bola? Muito bem. Parabéns aí a galera de Dom Inocêncio 17, hein? Perfeito. Matando tudo aí, hein? Gostei. Vamos para 6, sem perder tempo. O efeito estufa é um fenômeno natural, que é intensificado pela ação humana. Então, o primeiro ponto é ele dizer aqui que se trata de quê, gente? Fenômeno natural. Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas está diretamente relacionado ao efeito estufa? Essa é fácil. Detalhe, tem que ser de atividades o quê? Antrópicas. Tá bom? Por quê? Porque pode ser de outras razões também, mas o que interessa aqui é a atividade antrópica. 2 minutos e eu volto para comentar essa questão com vocês e gabaritar. Até já. Beleza. Dom Inocêncio 17. Rapaz, Dom Inocêncio 17 tá só copiando e colando. Letra D de novo. O que foi que houve? Letra B de bola, galera. Olha só, presta atenção. Nós não estamos falando de dizer que o efeito estufa é um fenômeno natural? E é mesmo, tá certo, não tá errado. Mas ele fala de atividades antrópicas e tal e tal. Das atividades antrópicas, qual é o mais importante? CO2, galera. CO2 emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis. E aí, queimando combustível fóssil, como petróleo, por exemplo, vai gerando aí, vamos dizer, aumentando, né, o efeito estufa, intensificando o efeito estufa.
Vamos lá, 7. O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas consequências o... Gente, basta você pensar, é só pensar. O efeito estufa causa aumento da temperatura. Aumento da temperatura causa o que com a água? Se eu disser, já era. 2 minutinhos só, gente, eu volto. Até já. Beleza. Isso é fácil, né, gente? Isso daí não tem muita dificuldade, não. Quer dizer que lá de Palmeira 2, a Cristina Keila colocou letra B de bola. Mas em Dom Inocêncio 17, aí vale a pena até o cabo dizer aqui o negócio. Enquanto isso, na sala de justiça, né? A Cristina colocou letra B, enquanto isso lá em Dom Inocêncio, botaram aí, ó, letra A. Então vamos lá, galera. Tá aí o gabarito, letra A, ó. Aumento da temperatura terrestre. Claro, a consequência óbvia do processo de aumento da temperatura global em decorrência do efeito estufa, obviamente, é aumento da temperatura. Esse é o grande detalhe, né? Portanto, letra A. Show! Vamos para a próxima. Tá acabando, hein, galera? Questão 8. As atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa. No que toca à energia, pode-se afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética. Por meio de quê? Por meio de quê? 2 minutos e eu volto. Até já.
Muito bem. Então nós temos aí, Dom Inocêncio 17, que colocou quem? Letra E. É isso. Colocou letra E. Gabarito letra E, não tem dificuldade nenhuma, porque ele trata de registros fósseis, né? Então aí, de registros fósseis, não, de combustíveis fósseis. Então não tem o que discutir. Nós estamos falando de efeito estufa, aqui, ó. Beleza? Questão de número 9. Pode ser definida como um processo a eutrofização. Nós falamos de eutrofização hoje, gente. Falei do rio Poti, etc, etc. Pode ser definido como sendo o quê? 2 minutos só. É rápido. E eu volto, comentando e gabaritando a questão com você. Até já. Beleza, vamos lá então. Palmeira colocou letra... Palmeira 2. Colocou letra E. Gabarito letra B diz, ó. Causado pelo homem ou de ordem natural, em que se observa um aumento na concentração de matéria orgânica na água. Nós chamamos isso de eutrofização. Vou pedir a Yara para dar... Ela vai dar 1 minuto, mas em 30 segundos ela passa, porque essa questão não é pelo gabarito, é para você copiar. 1 minuto e eu volto para encerrar nossa aula de hoje. Muito bem, galerinha, terminamos a nossa aula de hoje. Na verdade, aqui era apenas para você copiar, tá certo? Então,
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Se Ele permitir, semana que vem estaremos de volta. Até lá.